Estamos começando mais um Brasa Motoshop. Eu, Pia e o William, junto com o Thiago Ramos, já estamos com a mesa posta, um banquete de ideias, uma boa carne grelhada e hoje temos dois convidados. É um casal. E quem vai apresentar esse casal para vocês é Thiago Ramos. Isso aí, Pierre. Hoje temos a presença aqui de um casal aventureiro. Eles têm a Saravan, uma van que eles viajam aí pela América Latina. Rafael Pinheiro e Emanuele Coelho gostam de ser chamados de Rafa e Malu, com sua cadelinha, cachorrinha fiel escudeira aí, a Luli, né? E eles que viajam aí pela América Latina e querem chegar até o Alasca. Então, apresento a vocês aí, Rafa e Malu. Querem você se apresentar agora? Claro. Bom, é um prazer estar aqui. Agradecer o convite de vocês. Cara, eu tô impressionado com o espaço. Se nós somos simples, né, em um espaço aqui profissional. Eu tive a oportunidade de participar de um outro podcast, onde a gente foi convidado, mas infelizmente não deu na época. E agora a gente tá aqui, nosso primeiro podcast, então vou tentar ser o mais natural, porque rola um nervosismo, né? Mas é isso aí. A gente vai falar, né? Mas eu tenho 36 anos de idade e sou natural aqui de Novo Hamburgo. Oh, bacana, bacana. E a Malu? Eu tenho 31 anos e estamos aí na estrada, né? Há quase 3 anos já. Enfim, como vocês se conheceram, como vocês... Contar a história de vocês, de como vocês tiveram essa ideia, ou como se conheceram e depois tiveram a ideia de poder viajar pela América Latina. Cara, assim, a ideia surgiu na minha cabeça individual e na cabeça da Malu individual. Sim, desde que eu era criança, na verdade, eu já tinha esses sonhos De viajar. de viajar. De encontrar homem. Fazem 2 anos e meio que a gente tá na estrada. E fazem 2 anos e meio que a gente se conheceu. Por incrível que pareça. Sonharam separados, se juntaram para viver. Isso aí. Foi um encontro que a gente pode falar que pode ser espiritual, ou lei da atração, que a gente atraiu isso, mas a gente se atraiu, sendo que nós tínhamos ideias muito parecidas. Mesmo morando em lugares diferentes, com família diferente, cabeças diferentes, a gente pensava muito parecido. E a Saravan começou comigo, Sim. antes da Malu chegar no... Mas a Maria também é daqui daqui De Novo Hamburgo. de Novo Hamburgo, tá? De Novo Hamburgo também. Eu comprei a Saravan fazem 5 anos, mais ou menos. Com a ideia já de viajar. Com a ideia, Então eu cheguei, já tava uns 2 anos e meio acontecendo já a história. Na hora que Mas foi na hora que eles já- Foi só na hora. sei. Foi só Aham. na hora. Exatamente. Sonho era um pouco melhor que o quê? Não, ela atraiu... Materializei mais rápido. Eu quero, mas quero pronto. Exatamente. Não tava tudo pronto. Ela botou a mão na massa, Sim, pegou sim, junto. Inclusive, Pintou, hoje eu tava lá fazendo. tornou. Tava lá fazendo coisa lá hoje. Só que antes disso, eu tava fazendo... Cara, foi algo muito massa, sim, que foi feito junto com meu pai. Meu pai é vivo, mas ele tem problema de saúde. Que o problema de saúde dele já vem há muitos anos, que é pulmonar. E aí, na pandemia, eu tenho um comércio, né, de botas, né? Agora tem cadeira de meditação também, que eu vendo na internet. Mas na época eu tinha botas. E aí, com a pandemia, eu comecei a vender muito bem. E aí começou a entrar uma graninha e agora eu acho que é o momento de eu começar a realizar o meu sonho que tava lá guardadinho, né? Era uma motorhome. E aí era um sonho do meu pai também. E surgiu a Saravan. Uma vanzinha, uma Trafic 97, toda ferrada. Um carro de trabalho, assim. E, cara, eu lembro até hoje que nós tava jantando. E aí meu pai olhou o celular assim: ó, Rafa, tem uma vanzinha aqui do amigo meu, ó, no grupo aqui, acabou de anunciar. Eu, deixa eu ver. Aí ele mostrou, pretinha, tava bem pintada, agora tá desbotada. Tava bem maquiadinha, né? E eu, pai, quanto que ele quer? Pede aí. Ele quer 11 mil. É minha. Não quero nem ver. Se ela não tiver com ferrugem que tá quebrando o assoalho, é minha. E, cara, o assoalho tava bom. Era o que tava bom nela, né? Mas aí, cara... Era o que tava bom. Era só o que tava bom, né? Motor de fazer, caixa. Fiz uma revisão completa, assim. Sim. E aí, peguei a Saravan
e comecei a construir, sem saber nada, assim, mas foi um sonho de pegar a estrada, Sim. de viver na estrada. E aí meu pai era marceneiro, já trabalhou com metalúrgica, Seria bastante de soldar, como de coisa, aquela coisa. tipo um professor pardal, assim. Ah, E aí, cara, ele foi me dando as dicas e eu fui fazendo ali junto com ele. Aí tivemos contratempos de quebrar o motor. Foi logo de início eu já comprei ela com o cabeçote ali misturando, água com óleo. mas assim, é fácil de conseguir essas peças de motor da. Depois de eu descobrir, o início foi bem difícil. Depois de descobrir as fontes. Fui para grupos. Aí, como a gente tem um canal no YouTube também, que é Saravá Aventureira, né? E na época eu comecei a mostrar pra galera nos vídeos ali. E muita gente veio falar com nós. Só a construção dela. Isso. Boa. E aí pega assim, um leque grande, né? De pessoas que gostam de motorhome, pessoas que gostam do carro para FIC. E daí tu entra num grupo desses trafiques, o cara vai te dizer, o crônico é aqui, então cuida mais aqui, cuida mais lá, né? Então. Mas sabe, eu senti assim que algumas pessoas sabem muito, mas não compartilham, né? E aí nos grupos ali eu comecei a conhecer aos poucos algumas pessoas que entendiam do carro. Aham. E tá deram dicas, assim. Pô, tu gosta de moto, sabe como às vezes uma motinho mais antiga tem os segredinhos, né? Então, mas até descobrir isso foi difícil. Sim. E só uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de moto? Já andaram de moto? Porque a gente falou, Apaixonada por motos. mas tu já andava? Tem carteira pra moto também? Tem, aham. Tu já andou Honda e Yamaha? Já andou nas duas, não? Já andei. Qual que prefere? Conforto? Conforto. Conforto e amarra, não. Mas. Ou é Honda ou Yamaha. Tá, Tu já disse Yamaha. então vai É que não ficar tem na conforto, primeira. né? Mas era que esse conforto, né? Abre o leque ainda, meu. Quero, achei. É. Gosto de Honda, cara. Vamos aproveitar. O ponto da cair pra vocês. Qual é o ponto? Mal passado. Mal passada. É. Não, mas não, perdi mais um. Não vou achar o cara, não vou achar nem que eu tenho que pagar alguém. É. Não vale. Eu tive uma bis. Uma bis? É. Uma bis 100 também, bis 100. Não, 125, uma 2006. Antes da Saravã eu fiz toda uma reforma nessa bis. Nada. Uma bis daquela. Nos documentos tá como dourada, eu acho. Não, laranja. Laranja, Mas ela é douradinha. douradinha, sim, sim. Bem Cara, bonito. sabe que essas motinhos, eu gosto de bis, assim, pro dia a dia, coisa que a Honda não tem, a Yamaha não tem, né? Que é... Porque a bis tem um negocinho pro baú ali, o baúzinho, tu coloca capacete, coloca ali uma mochilinha, um negócio dentro do capachu e... E diz que cabe 6 latão com saco de gelo. Não sei se pode ser. Não, é que eu nunca cheguei a fazer isso aí, né? Mas pode ser que caiba, né? Porque ele tem a litragem, Não Mas sei. tem a Krypton, né? 115. mas a Krypton tem um... Não cabe um capacete, nem um capacete de brinquedo. Eu venho aqui na Motoshop, compro o baulete e boto atrás. Ô, meu, vocês estão. Tem alguma treta que vocês estão. Cara, assim, ó, o negócio... Esse negócio da Yamaha aí tá pegando a gente. E não. E nós estamos ganhando Yamaha. Pois é. Todos os podcasts, eles fazem isso, essa pergunta, os qualquer. Qual é melhor? Foi Yamaha. Tá ganhando Yamaha. Teve alguém em Honda, já? Só eu. Devia ter conversado contigo antes, meu. Aí, João. Mas continua a tua história. Tu tava ali nos grupos que, enfim. Vou contar detalhes da parte do motor, porque eu sei que vocês gostam. Né? Tava misturando ali água no óleo, eu já comprei ela sabendo. Sim. Na primeira vez que eu peguei a Saravã pra dar uma volta, eu subi a lomba de Campo Bom ali, com curva, e ela subiu. Mas quando eu fui entrar pra voltar pra casa dos meus pais, ela apagou. Daí o cara foi lá, o dono, né, amigo do meu pai, olhou, não, só desconectou o cabo da bobina aqui. Tá, cheguei, estacionei na casa dos meus pais de novo, eu morava lá na época. Aí eu olhei assim, tirei a vareta do óleo marrom. Meu. Marrom com cinza aquela, né? Tem esse problema aqui, né? Aí ele olhou, não, realmente, cara, tem esse problema, eu já sabia. Mas assim, ó, te pedi 11, eu te faço por 10. Tá, eu já ia pagar 11, porque eu tava tão empolgado, cara. Queria. Eu queria, eu achei, não, eu vou comprar, velho. Daí paguei 10 e já deixei na primeira mecânica pra fazer o cabeçote. Ficou lá, cara, 2 meses na mecânica. Meu Deus. E eu ia lá e perguntava pro cara como é que tava, era pra
fazer aquilo ali e fazer uma revisão completa. Ele demorou 2 meses, entregou e disse que o carro tava bom. Não, era só aquilo ali mesmo. Depois eu fui descobrir que nada tava bom. Tá? Tava todo ferrado. Bom pra ele que vendeu. Exatamente. É. Aí tá, né? Fui pra segunda oficina, depois que eu vi que tava pingando a direção hidráulica ali. Tava pingando, fui na segunda oficina, deixei lá. O cara disse, não, vai dar R$ 600 pra fazer. Pois é, velho, R$ 600. Então faz mais uma revisãozinha pra ver o que tem a mais ali. Aí ele revisou e me enrolando. Ele falou, não, cara, eu vou dar mais uma olhadinha aqui, mas eu só vou fazer o que é baratinho, pode deixar. E eu ia lá. Quando eu vi, tava motor e caixa fora do lugar. Caracas! Deu, meu, tu não disse que ia fazer só o que era baratinho? Isso não parece ser barato, velho. Dele, não, tranquilo, isso aqui é que a embreagem tava ruim, não. Tinha que fazer. Mas eu não conhecia muito do carro, conhecia só de carro leve, assim. Aí fui buscar lá, era R$ 600. E eu falei pra ele que eu queria gastar uns 1.200, né, pra fazer uma revisãozinha. Se passasse disso, era pra dar uma segurada. Ele olhou ali, cara, de peça, deu 5.500. Caracas! Aí eu pensei, tá brincando, né? E de mão de obra, cara, eu vou te dar um desconto. De 6.000, eu vou te fazer por 4. Valor da câmera. Velho, né? Onde é que tá a câmera aí? Pode ir, né? A segunda revisão dela, depois do motor ali da parte de cima, foi o preço dela. Aí cara, que loucura, né, meu? Foi todo o meu depósito para começar a casinha ali. Então tiveram muitos contratempos, o que eu achei que eu ia construir um motorhome em 2 anos. Foi para 3 anos e meio. Caramba. Tem mais história, meu. Não, mas pode continuar aí. Tá. Pode continuar. Porque assim, depois que eu tirei dessa mecânica, eu fui dar a primeira volta com ela. Fui para Santa Catarina. Pensando, bom, agora o carro tá todo revisado. Eu tô nesse estresse aqui de pagar todo esse valor que eu não tava esperando. Vou para Santa. Ali, antes de Santa Catarina, ali tem... Não lembro o nome da cidade agora. Mas eu tinha... Não, Passo de Torres. não é três cachoeiras. É uma coisa assim. Começou uma bateção. Cara, na hora ali eu parei e eu pensei, meu Deus, que merda que deu agora. Fui um pouquinho mais pra frente ali, consegui parar. Chamei lá um mecânico depois de conseguir contato pessoal, chamar ajuda e tal. Guincho, tá? Até então não sabia se fosse só de guincho, né? O cara foi lá, ligou. Meu, isso aí foi a parte de baixo do motor. Cara, eu fiquei branco, eu não sei. Eu acho que tive minha primeira experiência de quase morte, velho. Sério mesmo. Me deu um troço, velho. Eu nunca senti aquilo, acho que, né? Eu disse que é free túnel, assim, já. Meu, eu senti um troço assim, eu acho que hoje eu percebo que era uma crise de ansiedade, sabe? Um troço. Com certeza. Eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, velho. Vou morrer, não acredito que eu vou morrer por causa de uma van velha, meu. Eu vou nem curtir. Vou aproveitar. Primeira volta. Caramba. Voltei. E aí deixei num mecânico que eu conheci na época lá, que fiz amizade com ele, e ele era professor do Sebrae, eu acho que dá. Surso, né? E, meu, ali começou uma paixão minha que tava guardada, que era mexer em mecânica. E eu queria mexer junto com ele, mas ele era, sabe assim, egoísta, ele não deixava eu pegar as ferramentas. Sim. Ele queria que eu limpasse as peças pra ele lá. Ele, não, tu pega uma bacia lá e vai limpando as peças. Tá, beleza. E aí ele foi gravando conteúdo pro canal e tal. E muita gente boa, o Paulo. Só que ele queria que eu economizasse, eu também queria economizar, porque eu já estava com o orçamento estourado. E ele queria que eu economizasse, e ele, faz assim, ó, vamos só brunir as camisas do motor ali, e eu não entendia nada. Eu, tá, beleza, pode ser, Paulo. Daí a gente troca só os anéis dos pistões, eu, tá, beleza, aham. Aí nisso eu gravando com ele e postando no canal. Legal. E aí o pessoal começou a chegar. Sarah Lovers, que a gente fala, né? Sarah Lovers. São nossos seguidores, Sarah Lovers. E a galera, Rafa, tô vendo aqui, cara,
não faz essa meia sola aí. Se tu quer pegar a estrada, faz tudo e tal. Eu, escutando o pessoal lá, escutando o Paulo, chegando no meio termo, né? Vai ficar bom pra todo mundo. Exatamente. E aí, dava as dicas pro Paulo, ele aceitava. Só que aí, cara, ele não trocou as camisas. Mas eu botei o kit de pistão e... Pistão e anel novo. É, novo. Mas tu retificou daí. É, foi brunido, né? Bonito, né? É, brunido. Ah. E retificado o virabrequim e tal. Ah, isso sim. E beleza, vamos dar agora a primeira volta. Depois de, acho que ficou uns 4 meses lá no pau. Ah, bom. Até então eu só tinha me ferrado, eu não tinha aproveitado em nada com ela ainda. Sim. Isso já, se for somar, já passava quase de um ano a brincadeira. Aí peguei a Saravã pra dar uma volta. Cara, o óleo, quando daí eu fui pra Santa Catarina, cheguei em Santa Catarina, Oh, legal. tirei a vareta de óleo, tinha baixado uns 2 litros de óleo. Meu. Ah, meu. Aí fui lá, ô Paulo, e agora, né? Como é que a gente faz? Ele, cara, não, como nós tivermos tempo pra fazer, a gente faz. Pô. Mas aí eu vou te dar a garantia, mas vai andando com ela, vai completando o óleo. Pô, meu litro de óleo pra ficar toda hora eu tô todo, né? É. E não, e daí misturar, sujava ali, vela, tudo, né? Eu, velho. Tá, beleza. Um dia eu fui no encontro de motorhome, quando eu já tava meio que aproveitando ela como casinha, acampar, Tinha botado um colchão, um colchãozinho ali dentro. Eu acho que na época eu tinha feito a cama, tinha feito a estrutura da cama, né? E fui para Porto Alegre no primeiro encontro de Trafic que eu organizei junto com o Pablo, que é o presidente do Clube da Trafic, que eu brinco, né? Clube Trafic tem. A gente criou. Não tinha aqui no Rio Grande do Sul. A gente criou. Agora tem assim, quantos que... Agora deve ter umas 40 pessoas. Caraca. Tá? Já aí encontro, né? É. Legal. Ali tem gente que trabalha, que puxa carga com ela. Tem gente que usa final de semana. Tem todo tipo, né? É Clube da Trafic, não é de clube de motorhome. Sim. E, não, lá eu conheci, assim, anjos. Mas os caras legal. Uau, os caras muito finos. E aí o Chico, que é um grande amigo nosso, ele disse, conheci naquele final de semana. Ele olhou, assim, um projetinho, ele já tinha feito uma Trafic muito linda. Eu acho que foi a melhor que eu já vi até hoje. Sim, desses projetos de motorhome. É, ficou perfeito, assim. E aí ele falou, tô olhando aqui a tua Trafic e olhando essa tua cama, eu acho que eu tenho um colchão lá. Se tu não leva mal, eu queria te oferecer esse colchão, mas não querendo te ofender, né? Deu, tá louco, Chico. Eu tinha visto pra fazer um colchão ali, ia dar bem caro pra fazer sua medida. Eu aceito. Se dá certo aqui. Não, a gente usou 3 meses, eu e a Lica. A gente fez ali um motorhome pequeno, viajamos pro Ushuaia lá e a gente usou pouco. Agora a gente fez aqui a nossa Trafic. Eu lancei. Fui lá, em Porto Alegre. Na CIS Brasil. Sabe onde tem aquela van ali? Aham. Bem na sinaleira. Deu um trancaço, assim. Meu. O trancaço, ela parou. Nhê, 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 nhê. Eu não acredito, mano. Chico, te conheci agora semana passada, mas, cara, tu tem aí o conhecimento, não consegue vir aqui me dar uma mão? Não, vou ir agora. Veio com uma caixa, o Chico, ele é viciado em ferramenta, né? Veio com uma caixa cheia de ferramenta lá. E ficamos lá, acho que 4 horas. Pô, Fuçando. E ligava pra um, ligava pra outro. Aí, quando eu fui olhar assim, descobrimos que a correia dentada tava toda fumida. Ah, Comeu os dentes, assim. Mas, cara, eu tinha trocado a correia quando eu fiz sim. o motor. Dele, tem uma correia dentada aqui, vamos trocar. Trocamos, botamos no ponto o motor, tudo no CIS Brasil ali. Poxa, E eu não tinha conhecimento, fui pegando assim com tanto que eu já tinha sofrido. Aí ele me ajudou ali, bati chave e pegou. Andei 400 metros, parou de novo. Olhei, a correia de novo comida. Eu, cara, não acredito, velho. Tudo de novo. Aí ele assim, Rafa, vamos ali em casa. Eu tenho meu amigo que é guincheiro, ele mora na frente de casa. Vamos estacionar a Saravã ali e vamos identificar. Vamos abrir tudo. Eu não tenho teu e não posso fazer por ti. Mas eu tenho um pouco de conhecimento. Ele não é mecânico de profissional. informação. Assim. Ele era alguma coisa da aviação. Aham. Então ele tinha conhecimento de ferramenta. Ele disse, cara, eu posso te dar uma força. E fomos lá, meu.
Fiquei 18 dias na casa dele, tomando café da manhã, café da tarde, almoçando, tudo. E, virou assim, tipo, Mas ele não trabalhava? ele é aposentado. E ele estava, na época, construindo um motorhome para uma pessoa que gostou da montagem que ele e a esposa dele fizeram. E daí ele disse que botou um valor para não fazer. E a mulher que queria lá disse: não, eu pago. Ele, puta, agora o que que eu vou falar, né, meu? Vai ter que fazer. Então eu tava fazendo esse motorhome lá. E aí, meu, ele me deu um suporte. E nisso, outras pessoas envolvidas, o Pado também, que eu falei ali, me ajudaram. E daí eu mesmo fiz o motor. Tu abriu, tirou o cilindro, mandou retificar, botou Tirei. pistão novo. Tudo fora. Foi uma, assim, uma geral daí. Porque tudo que eu ia vendo ali, tipo, Cara, mas tu gastou dois, 3 carros em cima. mais ou menos. Só em mecânica. Cara, se não tivesse do primeiro, tu tivesse parado e ter feito tudo, né? Teria economizado uma baita uma grana. É. Mas aí faltou conhecimento, né? A gente não sabe, né, de tudo. E depois disso ficou 100%. É, meu, aí ficou 100%. Isso fazem 3 anos já. E dando um salto lá pra frente, assim, que a gente foi até o Ushuaia já viajando, aí eu percebo, né, amor, que saber fazer é fundamental pra quem desenha a estrada. É muito Porque importante. daí te deu problema e tu conseguiu resolver. Tudo. Cara, eu acredito, assim, em Deus, uma força maior, não tem uma religião e tal, mas eu acredito que se a gente faz o certo, a gente é levado pra isso, né? Pro certo, pra... E tudo que eu passei ali foi bem sofrido. Eu chorei, tipo, eu fiquei muito mal com isso tudo. Hoje eu conto assim. Claro, mas se torna engraçado pelo tempo, né? Passou, né? Aham. Mas, na verdade, claro, imagina na época, o cara pensar em dinheiro, tudo, e o sonho, tu tem um sonho virou pesadelo, né? Exatamente. Toda essa parte que tu contou, vocês não estavam juntos ainda. Não. Não, ainda não. Eu cheguei, já tava 3 anos com o Saravão. 3 anos. Eu tava testado. 3 Ah, anos. tava já. Já tava. Não, Eu rezei direitinho, eu rezei direitinho. Ela esperou. esperando. Tava esperando. Não, quando eu cheguei, o Rafa me falou: daqui a 1 mês eu vou pegar estrada. Eu tava fazendo faculdade, na época de De enfermagem, enfermagem, aqui na Fevale. aqui na Fevale. E aí eu pensei, cara, eu vou largar tudo e vou junto. E fui. E teus pais? De boa. Aceitaram. Legal. Aceitaram, tranquilo. Gostaram de mim. Gostaram do Rafa. É. Aham. Eles gostam, eles são pessoas assim que o pai dela já teve trailer. Gosta, né? A mãe dela Eles gosta de. gostam. Tem quadriciclo, gosta de ir pro meio do mato. Então, Bacana. Sim. mas pegou a parte melhor, mas também já passou bastante perrengue, né, mano? Bastante perrengue. Sim. Bastante coisa. E daí, assim, dando um salto, agora, vocês se conheceram, enfim, e daí vocês saíram viajar, tu falou 1 mês depois que vocês viajar, e qual foi essa primeira viagem que vocês fizeram? É que assim, eu botei uma data, porque motorhome nunca acaba. E sempre tem coisa Tem pra que colocar fazer. data. Tipo, tem coisa que estraga, tem coisa que quer melhorar, enfim. Eu botei uma data. Em novembro de 2020. 2022. Dois, A né? gente se conheceu em setembro. Aham. Final de setembro, dia 20. Não, dia 9 de setembro. 9 de 9 setembro. de setembro. Aham. A gente se conheceu e daí eu tava assim, não, eu tô com uma data já pra viajar. Já tô certo pra ir. Eu e a Luli era, já era a nossa cachorrinha. O Rafa tava trabalhando ali no Lorde, fazendo um bico ali. Conheci ele ali. No Lorde. No Lorde. Tá tudo no extra. Depois, antes da pandemia, eu ia quase toda quarta-feira. Aham, é bem legal ali. Muito bom, eu te falei do Lorde. Tá. Hoje eu não sei como é que tá. Cara, antes era muito boa. É boa, as comidas são boas, show. Fui comer uma pizza. Foi comer a pizza. Fui comer uma do pizza Nil. lá. A pizza que nos uniu, exatamente. Então, mas foram comer pizza, assim, se conheceram dentro do lugar? Cara, isso é uma outra Com coisa. uma muito amiga louca. lá, no caso. Daí o Rafa tava atendendo lá de garçom. Daí eu vi ele, daí ele ficou me olhando. Tu também tá Cuidado. olhando, né? Não, foi uma troca de olhar assim, bem louca, meu, porque tinha muitas pessoas no Lorde, tava a casa lotada, Cheio. 400 pessoas. E, pô, tá lá no meio, era garçom, né? E atende e tal. E eu passava por ela, parece que ela tava me seguindo. Não sei até hoje se não tava, né? Eu não. Mas é. Que quando tá lotado, é lotado mesmo. Tava lotado. Não, ela pediu uma pizza com a amiga dela. E a Carol lá, que é a proprietária, disse: Ô Rafa,
tinha uma loira bem bonita aqui na próxima e ela pediu uma pizza. Tu leva pra ela. Deu. Tá, mas como é que eu vou achar ela aqui no meio? Não sei, ela foi ali pra esse lado, cara, lotado. E eu tô com a pizza e sabe aquelas coisas de filme, assim, parece que abriu um corredor, assim, e ela lá. E aí, tá, a gente se cruzou várias vezes ali, até que chegou o ponto de eu, vou ter que Chegar pegar o junto. contato, né? E ali peguei o contato e Mas você está no horário de trabalho. eu estava. Ele estava, eu não. Exatamente. Viu como é que é, cara? É. Não dá pra... Cometi uma falha, né? Me dei de Mas salha-molho. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí, cara, eu tava com a data já programada e eu falei pra ela: olha, Malu, eu tô indo, eu tô te curtindo muito. Fazia uns 2 meses que a gente tava ficando, né? Um mês, ó. É, 2. quando eu falei, né? Eu falei, Sim, sim. bah, tô indo. E aí que ela contou, né? Que largou tudo e a gente se largou. A primeira trip, ela foi pra Santa Catarina, Ali pra guarda. pra Guarda-Embaú. Guarda-Embaú também. Ah, Guarda em volta. porque assim, eu queria morar na Saravã. Eu, tipo, ter a experiência de viver no motorhome por alguns meses. Antes de pegar a estrada mesmo. Porque eu já tava traumatizado de estragado. Então eu pensei, cara, se chegar até Santa Catarina e eu ficar estacionado lá, eu tô lá. Tô na praia, beleza, senhor. E nessa época tu já vivia dessas vendas das botas e tal. Aham. Só que na época eu fazia as embalagens, né? Fazia ali tudo a parte Essas que... botas é... Pra que fim? São botas mais específicas pro inverno rigoroso. Elas são forradas com lã. Ah, Aí são botas térmicas. Inclusive a Malu usa na neve, tudo. sim, muito boas. Muito boas. Posso fazer uma em Marte? Pode, mas tá, tem que deixar aí onde é que É, Bela Fina Store. Bela Fina Store. Bela Fina Store. Acha onde? Isso é um site, né? Site. www.belafinastore.com.br. Tem o Instagram também. Mas chegando no site ali, tem todas as Tem informações. no Mercado Livre também. Ó. Também na Mercado Livre. Nossa, coisa linda. Aí, ó, só pra mim, só pra ti. Ah, pode pegar aqui também. Boa tarde, hein? Boa. Muito boa. E quem produz elas pra ti? Eu tenho 2 fornecedores. São terceirizados, né? Um de São Francisco de Paula e um ali de Taquara. Eles fazem a produção, daí eu tenho um sistema um pouco diferente que eu não tenho muito estoque. Eu faço a venda no site e produzo especialmente para o cliente. Posso fazer sob medida na panturrilha. Legal. Posso personalizar, tirar algum detalhe que a pessoa não gosta. Toda a parte de atendimento é feito comigo mesmo, na estrada. Porque, não sei se a gente falou, mas a gente está 2 anos e meio morando na Saravã. Morango. 100%. Mas hoje aqui no Hamburgo vocês ficam na carne do Nossa. faz. Não? Não? Sarabá. Não. Quando a gente voltou da Argentina, que a gente ficou um ano fora, a gente voltou e meio que ficou na casa dos pais e não deu certo por nós. Nossos pais são maravilhosos, mas por nós Sim. dentro. Mas aí vocês A hoje gente vocês se estacionam acostumou. onde? Nas ruas. Nas ruas. A gente tá Cara. ficando bastante em Campo Bom, Um amigo. o Posto Abacaxi. Rapaz. Não, é que tem um amigo nosso, cara. Me encontrou esses tempos ali em Campo Bom. A gente tava vendo açaí ali e tal. Aí ele chegou assim, e aí, Rafa, pô, a viagem, eu acompanhei, que massa, nossa, que paisagens incríveis, não sei o quê. E agora, tão por onde? A mesma pergunta que tu fez. Deu aqui, em Campo Bom? Ah, é? Compraram uma casa aqui? Eu, não, aqui, ó, na Saravã. Ele me olhou com uma cara de pena, sabe? Tipo, na hora, assim, deu a reação dele, sério, cara? Poxa. Daí tu tava com pena dele que tá. As pessoas preso isso, elas assemelham, tipo assim, tá viajando no motorhome, beleza, agora tá morando no motorhome, coitado. Uma visão americana, né? Sabe aqueles trailers que só o pessoal que é meio Que é mais. mal de vida. É. Mas, cara, na verdade é um estilo, né, de vida, na verdade. A gente se acostumou, né? É muito, muito diferente do que tu tá numa casa e com mais pessoas juntos. É muito diferente. Daí, agora estão se programando pra fazer uma viagem longa. Vocês fazem sempre uma viagem longa e voltam pra cá e ficam mais ou menos aqui na região. A gente vai agora pro Uruguai. Vamos fazer toda a costa. Vai ser uma viagem relativamente mais rápida. Aham. A gente vai sair
no início de julho e a gente tem que voltar até outubro. A gente tem um casamento pra ir, que eu sou madrinha. Ah, Então a gente tem esse prazo, né? Então a gente vai fazer o Uruguai, vamos passar por Buenos Aires na volta. A gente volta, vai nesse casamento e a gente vai casar também. A gente vai Mas planejar. esse é o casamento. Né? sim, É. sim, sim. Aí a gente vai casar. E aí depois a gente vai fazer a trip mais longa. Daí vai ser um tempo mais. É, daí a gente quer ir até o Alasca. Até o Alasca. Uhum. A tripe de Jesus de mel. Essa a trip de casar Mel. com o Alasca. Essa é Isso. a linha. É. Assim, o Alasca. O Alasca é um destino. Mas igual foi o Ushuaia, a gente já foi até a ponta, o extremo sul da América, né? No sul. E a gente tem muito chão até o Alasca, né, meu? A gente vai passar pela América Central. Mesmo. Nós não falamos inglês. Nós ainda não temos nosso visto americano. Então são muitas coisas que vão rolar até lá. A gente é doido, basicamente. Mas a gente é doido e corajoso. Tentaram fazer o visto de algum momento? Ainda não. Mas vai ser. Que assim, até a gente. Talvez vai estar no meio da viagem e vai ter que voltar para Porto Alegre para questão do visto, né? Mas a gente já vai estar na estrada. Pô, bacana. Eu sei que vocês podem pegar uma dica com o Remy, que veio aqui, que foi pro Alasca e tá indo de novo agora no mês. Bah. Em junho, né? De moto, né? Vai de moto. A de moto. Só que antes ele saiu daqui. Sozinho. Só. Sozinho. Quando dança tem o Remy? O Remy, agora ele tá com 65, 64, por aí. Nossa. Mas só que ele fez essa viagem, acho que foi em 2012, 13, por ali, né? 2010, 12, 13. Foi pra... foi. E agora ele vai de novo, daí vai com a namorada, né? Só que daí ele vai. Só que não vai ser. A primeira ele fez, saiu daqui, foi pro Ushuaia. Ushuaia, acho que ele foi, né? E foi até o Alasca. E agora não, agora ele vai descer no Panamá, comprar uma moto no Panamá, subir até o Alasca, voltar pro Panamá e vender a moto. E Que da hora. É bacana a viagem dele assim, né? Cara, mas assim, conhecendo a história de vocês, vendo o Remy, assim, cara, eu teria infinitamente mais coragem de ir numa van do que de moto, cara. Eu não teria vontade de passar frio. É perrengue? Mas ele falou que congelou as mãos, assim, teve momentos que ele congelou. Nós encontramos um motociclista na viagem ali pro Ushuaia e tava bem frio aquele dia, assim. E, meu, o cara tava com uma Harley Davidson lá de umas últimas, com um equipamento de roupa, assim, bom, e o cara bem, assim, equipado. E aí ele abriu a jaqueta dele, assim, tirou a camiseta, torceu, de, tipo, entrar água, de... Eu não tenho vontade de fazer isso. Mas nós iríamos de moto também, né, amor? Eu iria. Eu iria. Muito frio, velho. Muito frio. Pior é de bike, né? Nossa. Teve um Tem casal gente que vai de bike. De bike é o mais roots. Vocês usam roupa de chuva, capa de chuva para algum momento da viagem ou vocês nem chegam a usar? Chegam a usar? A gente usa. Nós Inclusive. temos um parceiro, o Rei da Caixa, que está lançando, já está em produção já, e o Remy vai fazer o lançamento da capa de chuva. Uma capa ultra resistente para viajantes, e o Remy que vai lançar ela. O nome da capa vai ser Alaska. Samar, então, Alaska. Aham. É o nosso parceiro, o Rei da Caixa. Legal. Eles fazem caixa e Eu agora já comi vão entrar muitas com... dessas caixas aí. Sim. E agora eles vão entrar com uma linha, então, de roupa de chuva. De vento, mas para viagem, longas viagens. Eu não sei se seria o nosso caso, assim, mas a gente usa em alguns momentos, porque com chuva a gente precisa sair, principalmente por causa da Lula, precisa fazer as necessidades dela lá fora. Então, nesse ponto, assim, a gente E nas trilhas que a gente faz também, né? É bem importante. gosta muito de trilha. caminhada, Conhecer uma paisagem bonita. É bom demais. Aham. Eu gosto muito. E aí, assim, vocês têm algum plano, fora o Alasca, assim, nós queremos ficar viajando por 10 anos e depois, tipo, se estabelecer em algum lugar, ou a ideia é ficar viajando até, deixa a vida me levar, assim, né? Falei, amor. É a vida me levar. Vai. A gente pensa talvez em ter um terreno aqui, mais na região, para quando a gente voltar, pra gente estacionar a Saravan e ter uma mecânica junto ali do Rafa. Certo infraestrutura e tal. É, tipo um point nosso, assim. Aham. Mas comprar uma casa, não. Talvez comprar mais pra frente um motorhome maior, se a gente for ter filho, né?
que a gente ainda não sabe, assim, estamos pensando. Ah, essa é uma das perguntas que eu tinha, assim, ó, que era... Pensa em ter filhos. Já pensamos, mas seria mais pra frente. E às vezes né, eu seria assim um pai muito feliz de Eu também. poder ter um filho. A gente seria ótimos pais, né? É, mas não sei. Ainda não tá Eu tô tudo com certo. 31, o Rafa tá com 36. E esse é o momento da minha vida que eu menos tô sentindo vontade, sabe? Pela questão da viagem. Sim. Pela questão da viagem, assim, porque pra mim a criança ela tem que ter uma rotina, né? E aí tu tirar essa questão da rotina da criança é complicado. Mas, vamos ver. Daqui a uns 5 anos, talvez, assim. Tinha um programa na... Como é que era? Não era Multishow, aquele outro canal... Off, que era do Malu na Estrada. Malu pelo Malu pelo Mundo, Malu pelo Mundo. Olha, Era uma menininha... Não viu esse? Não. É o Deco Padaraxo. Aham. Aqui, ó. Ele é surfista. Ele é surfista. Professor lá. E eles tiveram uma menina e largaram tudo. Fazia vídeo dele surfando. O cara é um... Só que ele era patrocinado pela Mormai, cara, mas uma dificuldade, era no melhor hotel, melhor praia. Eles davam aula pra ela, eles mesmos davam aula pra ela, tudo certinho, foi evoluindo mesmo. Acho que tô em 2 estados ainda, acho que. Não sei, eu sei que nos últimos programas ele tinha um helicóptero até, né, cara? Nossa. Era gigante. É massa. Chegar em um dia. A gente tem recebido, assim, muitos parceiros, cara, no nosso projeto. Ainda nenhum financeiramente. Mas a gente tá, assim, mirando em alguns parceiros fortes para apoiarem a nossa ida pro Alasca. Financeira mesmo. Porque para ir pro Alasca exige muita grana, né? Aham. Tem vários trajetos, assim, que tem que ter grana. Que tem que passar com a balsa, que tem que pegar o navio. Na verdade, quando chega na Colômbia, nem pode entrar. Daria, teoricamente, para ir pelo... Teoricamente, mas é que os caras não deixam passar, né? Então tem que pegar botar no navio, ir até lá, Panamá, né? Atravessar. Essa travessia é cara. Quando a gente tiver a América Central para cima, vai ser tudo dólar, né? Então tudo é muito caro para nós. Aí a coisa vai apertar. Mas a gente tem muita fé, né? Acho que vai dar certo, assim, em questão de aparecer os parceiros certos. Vai sim. Tá aí, como é que vocês fazem? Uma pergunta só, não sei se tu... Mas falou fora do ar aí pra mim, mas eu realmente não entendi muito bem. Como é que tu faz com os teus produtos para te entregar quando tu não tá aí? Tu disse que tem uma pessoa que é tua parceira, mas ela busca o material, monta as caixas, entrega no lugar. Como é que faz? Cara, é tudo assim, meu cunhado, consegue pegar o produto lá e levar na Dani, pra Dani fazer o envio? Pega um motoboy, pega um Uber, faço logística tudo na Saravan viajando. A gente para em algum lugar lá, eu abro meu notebook, trabalho, organizo toda essa logística e daí de lá saem os meus produtos. A Dani faz as embalagens. Mas aí o meu fornecedor já sabe que tem que entregar lá na casa dela. Os correios coletam lá. Então é todo um esquema organizado para poder funcionar. E a Malu, Eu sou terapeuta holística, né? E pra mim é tudo 100% online. Eu faço a captação das clientes pelo Instagram, que é a terapeuta nômade. E aí eu converso com a cliente, tudo ali pelo WhatsApp, o atendimento é tudo pelo WhatsApp. dá conselho à pessoa também. Sim. Pô. Mapa astral, atendimento também de reiki, de tarô, todas essas coisas mais místicas. O que é reiki? Me perdoa a ignorância. O reiki, ele é uma transmissão de energia que tu faz pra pessoa, é uma limpeza energética, né? Então, se a pessoa tá com bastante ansiedade, ou se a pessoa tá até com alguma doença, alguma coisa, o reiki, ele vai ajudar nesse sentido. Eu sempre falo, não é uma cura, mas é um complemento, Claro. ajuda, né? E tu bota a pessoa pra meditar ali, a pessoa fica escutando mantra, tudo já acalma a pessoa, né? Então todo esse processo que eu faço vai acalmando a pessoa, trazendo a pessoa mais pro momento presente, e isso vai trazendo curas. Eu faço meditação. É? Uma vez por mês, na verdade. Faço uma dos tubos que eles chamam. Que, na verdade, tu ficar ali sem música, sem nada, tu fica... 1 hora, tu tem que pensar no nada. 1 hora sem pensando no nada. E... Tranquilizando a mente. Tranquilizando a mente. E a ideia é uma senhora, assim, que ela faz.
E, na verdade, ela fica ali só acompanhando, assim, fica deitado, fica só acompanhando mesmo. Não tem, porque se tu quer fazer isso em casa, poderia fazer, só que às vezes tu não acha o faz, tempo, daqui a pouco eu tenho 2 filhas pequenas, vou ver uma criança, eu vou ver com o esposo, vem isso, vem aquilo, ou de manhã cedo, tu acaba o tempo, a rotina, tu acaba não fazendo. Tem que ir num lugar pagar pra te fazer um troço que tu pode fazer em casa. Sim. Mas é bacana. Gosto de É. Aproveitando o gancho disso, eu tenho também um segundo trabalho que são cadeiras de meditação. E eu vendo, eu fabrico. Agora eu não fabrico mais com as minhas próprias mãos, mas eu comecei fabricando e agora eu terceirizo. E eu vejo que tem muitos espaços holísticos, espaços de meditação que as pessoas estão indo para esse lugar para meditar lá. Diferente de tentar meditar num parque ou em casa. As pessoas estão indo até esses lugares para fazer. qual é a diferença da cadeira, assim, só pra... Ela é uma cadeira de chão. Ela é totalmente rente ao chão. Tem uma espuma no assento e uma estrutura onde tu consegue ficar confortavelmente escorado, sentado no chão. Numa postura Bem correto, adequada e sim. correta para meditação. Isso é bem legal. Interessante. E aí, Também encontra no teu site onde tá as bocas. não, esse é outro site. Esse site é vocêacalma.com. Lá eu faço essas cadeiras, Você que cria o site, cara? Você cria a página do YouTube. tudo, cara. O site eu quase desisti, né, amor? Sim, Nós tava agora viajando. eu dei uma força daí, só na palavra, né? Ela fez um reiki em mim. Aí vamos lá. Ah, amor, vai. Jesus, velho. Que não é minha área, né? Mas eu pensei, eu vou fazer porque eu não sei se vai dar certo, então eu vou pagar muita grana pra alguém, porque eu já vendia no Mercado Livre. Sim. Aí eu pensei, ali tá dando certo. E eu não tenho um custo. E aí fui lá, montei o site, criei. É um site simples, mas tá vendendo. Tá vendo? E daí tu vende com tráfego pago ou ele é totalmente orgânico? Só tu que puxa ele. Tem um pouquinho pago ali, mas é pouco, meu. Sim. A maioria é orgânica. Legal, hein? Não tem um alto investimento, sim. E eu vendo quantidades, né, muitas vezes. As pessoas compram para esses espaços, assim, e aí, estando na estrada, eu também faço todo esse atendimento. E até essa semana eu tô fazendo meus primeiros envios grandes de site, que é uma novidade. O site eu iniciei fazem 2 meses. Porra, novinho. Até então eu só vendia no Mercado Livre e Shopping. Novo. Porque hoje tá muito, eu vejo, né? Tá muito difícil tu vender no site próprio, cara, em consequência de muito golpe. As pessoas ficam com medo. Que é um cara de boa aí, ele tá vendendo, mas você, porque no armazém da moto lá, cara, a gente faz patrocínio e tal. E os caras, cara, eu tenho que levar ele nos extremos, fazer vídeo meu dentro da loja. Não, cara. Sim. Agora eu acredito, vocês são real. Mas eu, semana passada, comprei um motor e tomei um golpe. Hoje, 2, 3, 4 mil. Os caras, pô, aí às vezes fica difícil. Desculpa, no site próprio é pior ainda. Hein? Isso tu compra. É verdade. Só que bom que tá vendendo. Tá vendendo, cara. Às vezes as pessoas vêm ali confirmar alguma coisa, mas eu me impressiono assim. Dificilmente vem alguém desconfiado. As pessoas vêm mais tirar dúvidas de um geral, assim. Mas de que há um golpe ou alguma coisa assim é difícil. Bom. Pô, bacana. E, assim, queria que vocês contassem uma coisa engraçada, mas bem engraçada aí das histórias de vocês aí na estrada. Lembra de alguma, não? Tem. Sim, com bastante. Agora qual? Tem uma. É engraçado, mas também é triste. Não é triste, é assustador um pouco, velho. Mas isso é legal. Não, assim, ó. Uma? Vou contar. Deixa eu contar essa. Tá. Que às vezes eu tô contando a história e a maluca ia contar junto. Quando essa... Não, mas depois ela conta outra história. Tá. Vai lembrando tudo isso. É recente essa história. Nós estávamos ali na Guarda do Embaú, que a gente voltou pra Guarda depois de ir lá, a gente fez toda a trip e agora, recentemente, a gente estava ali de novo. Sim. E, cara, fazia sei lá, 3, 4 meses que a gente já tava ali, na mesma rua, a gente meio que estacionou e ficou ali. E todas as noites a gente fecha a Saravã, trava as portas. De verdade, todas as noites a gente fecha. E essa noite, eu deitei no travesseiro e a trava é lá na porta da frente. E eu, não tá fechado, mas eu vou deixar assim. Tô deitado já. Azar. Deitei. Era umas 6 da manhã, eu acordei pra ir no banheiro. Ali dentro, né? Sentei lá, e aí nisso, a Luli começou a latir.
latir, mas ela late. Às vezes, quando passa gente na volta, até uma proteção pra nós. Cara, justo nesse dia, eu tava sentado no vaso e alguém me abre a porta, cara, da Saravã. Me abre a porta e eu... Meu, eu tô meio cagaço, né? Era 6 da manhã, o cara quer vaso. Literalmente só Ah, mano. Tá, né? E aí a Luli, na hora, latido forte, meu. Parece que é um cachorro bravo, assim. Ó, Mas na hora que chegou. abriu a porta, ela parou. Ela. Nunca passei desse ponto. Aí, meu, era uma mulher. Ela tava totalmente alterada. Ela com certeza passou a noite inteira na rua, Usando droga. todo tipo de droga. E ela botou a cabeça pra dentro assim: moço, eu preciso de ajuda. E eu do vaso, eu não entendo nada. E eu dormindo. Cara, a Malu acordou e, meu Deus, sai daqui! Sai daqui, sua Fiquei louca! brava. E eu, calma, amor. Moça, o que que tu quer? Ela não Sim, sei. gente, imagina você tá no teu quarto em casa, tá? E aí, do nada, entra alguém. Eu sentado ali, cara, tipo... Tipo assim, Sim. enfim, pode continuar. Desculpa te interromper, mas, né? E Eu tô tentando imaginar toda a cena e ele sentado. E ele sentado no vaso. Não, daí, nisso eu já saí, cara, fui puxando a calça aqui e ela abriu a porta da frente, que tem a porta lateral de correr também, mas ela lá na frente. Calça? Não. Não, é que eu, cara, eu tinha recém sentado no vaso, eu dei muita sorte, entendeu? Foi sorte. E aí, ela com a cabeça tremendo, sim, olhando e... Ah, eu preciso chegar em casa. Eu, tá, moça. E eu tentando fechar a porta. E a mulher tentando segurar a porta. E eu, tá, só vou fechar aqui só pra me organizar, só um pouquinho. E a Malu berrava, sai daqui, sua louca. E ela puxava de novo, eu preciso de ajuda. Meu, pensa numa cena... Ela falou que tava perdida. Que perdida? Pega um GPS. Tá, aí eu consegui fechar a porta e a Malu berrando lá, nós não vamos te ajudar e não sei o quê. E deu, "Amor, te acalma, eu preciso pensar." Cara, eu fiquei trêmulo assim, né? Aí, nisso, a gente tem uma janelinha em cima, assim, e eu fiquei olhando ela. Ela indo na rua muito louca, assim. Deu, tá, o que eu vou fazer, né? Aí nisso, teve um cara lá na Guarda do Embaú, que ele é bem conhecido que... Ele é conhecido por ser loucão. Mais um local. Ele, lá da esquina, ele olhou assim, ele falou, hã? E ela, hã? Daí foram caminhando pro lado do outro, assim, se encontrando. Daí, o que que foi? Eu não sei chegar em casa. Hã? Não sabe chegar em casa? E eu olhando ali pela janelinha. Tá, mas o que que tá fazendo? Eu fiquei aqui, eu tô perdida. Ah, tu quer ir em casa? Daí ela assim, pra quê? Não, pra tu te ajeitar e procurar tua casa? Tomar um banho, ele falou. Só um banho. tomar um só banho. Só Toma um banho. Daí ela, tomar um banho. Ele só tomou um banho. Tomou um banho. Só tomou um banho. Tomou e saíram os dois, cara. Os dois loucos se encontraram. E foram lá pra casa. Na próxima vez que tu for lá, os dois vão estar juntos. Então, casal. Talvez. Fecharam bem. Fecharam. Mas de louco ele não tem nada, né? E aí, lembrou de outra história? Eu lembrei da puma, né? Que não é uma história bem engraçada, mas que a gente viu uma puma lá no Chile. Uma puma na rua. Eu não consigo. Não, eu tava falando pro Rafa, Dia todo. desde que eu soube que tinha puma na região, eu falei, eu queria muito ver uma puma. Não, E o Rafa, não, tu é louca ver puma, esse bicho é perigoso, tu é doida. E eu, mas eu queria ver uma puma, E nesse dia eu falei várias vezes, eu queria ver uma puma e queria ver ela caçando. Eu queria ver uma puma e Deus queria tá louco, ver ela amor. caçando. Ele, tu é louco. Não quero tu ser é a louco. caça, né? Eu não quero ser a caça. E nisso a gente tava em Torres del Paine, no Chile. E aí a gente viu um carro parado, assim, umas luzes, uma movimentação. Cara, quando a gente vê uma puma, mas assim, ó, uma puma gigante. Tipo assim, não era aquelas puma menorzinha, era uma puma gigante. Mais rápido é um... É do tamanho de... Guepardo é o mais rápido e depois vem a puma, né? Ah, não sei, mas ela... Eu não queria estar ali pra esperar ela agora. Eu também. Não tem como, né? Bom, daí a gente parou, assim, pra olhar, e ela tava com uma ema. Ela tinha caçado uma ema e tava carregando a ema. Caramba, é meio grande, né? A Ema é um pouco A mais gente avestruz, né? É um pouco menor. A gente filmou lá A no gente nosso filmou. canal. Foi algo bem raro, porque
ver uma puma já é uma coisa rara. Ah. Mas ver ela caçando, assim, da forma que foi muito massa. Ah, bacana. Lei da atração, né? Não, mas é verdade, verdade. É da atração pro... Lei da atração. É. Pensei. Tem uma outra história, meu, que essa foi assim, o pessoal gosta de perguntar pra nós, qual foi o maior perrengue e tal. E esse foi um perrengue, mas que a gente lidou muito bem com ele. Sim, a gente ficou trancado lá. Foi um pouco antes dessa história. Sim. Mas é que tu contou antes, podia ser um perrengue também, o maior perrengue, e também é mais engraçado, né? Mais engraçado. Não, pode continuar. Eu Ai. falei da anterior que tu contou, Sim, era junto na mesma história, era mais engraçado e o maior perrengue, né? pode ser, meu, pode ser. Não digo um perrengue, mas uma entre a situação louca e a peculiar. Puma abrindo seria melhor louca, né? Com certeza. É. Aham. Não, meu, mas assim, ó, quando a gente descobriu que tinha puma lá, a gente já tinha feito muita loucura, meu. De ficar na na rua à rua. noite. Tem muito lugar que é O agulho deserto. volta. A gente olhando as estrelas, que lindo, o agulho latindo. Mas, deve ser um guanaco. Os guanacos, tem os guanacos lá. Deve ser uma preazinha. Tá um aqui do lado que Meu, quando a gente viu a puma, eu pensei, meu Deus, que loucura que a gente fez, velho. Mas eu ia contar uma outra história e te interrompi. Isso. A gente foi conhecer um lugar chamado Cueva de las Manos, que tinham pinturas rupestres de povos de 10 mil anos atrás, que viveram naquela região. Isso é na Argentina. E nós botamos no GPS e nós fomos. Cara, nosso estilo de viagem é... A gente vai e vai descobrindo as coisas. Não dá. É difícil a gente pesquisar muito do local. Sim. Então a gente usa muito o GPS ali sendo guiado. Vocês não É meio doido. traçam uma linha, vocês traçam um ponto de chegada, acho. Isso. Mas pontos de parada não. Não, A gente vai indo e Vai conhecendo. curtindo e vai aqui, acho que é massa e param. Tem lugares que a gente nem vê imagens antes de conhecer. Isso por um ponto é ruim, porque às vezes a gente passa por situações igual essa história que eu vou contar, mas também é bom porque às vezes tu te impressiona. Quem segue nós sempre diz, vocês são um dos canais mais empolgados que a gente conhece. Porque a gente realmente se impressiona com... Eu acredito. Eu acredito. Porque hoje tu tem o bulbo ali, então tu vai lá e olha, querendo não, cara, perde um pouco da beleza. Agora tu tá indo, cheio de energia, conhecer um lugar novo. Diferente. Tu Isso chegar daí que eu ver pela primeira vez. aí impacta, né? Acredito. Teve... Nossa, A Argentina não tinha nem noção que era tudo que era. meu Deus, olha, Nossa vale muito a pena Senhora. conhecer a Argentina, gente. Se não conhece, assim, a Patagônia Argentina, É chilena. muito lindo. Nossa. E, bom, vamos à Cueva de las Manos. Nós, seguindo o GPS, entramos numa estrada de rípio, que é um, tipo, cascalho, assim, Cascalho solto, assim. bem solto, tem muito lá na Argentina. E é um solo muito duro, assim. E seguimos ali pelo GPS, dizia que dava uns 30 quilômetros. Fomos indo e começou a ficar muito deserto a coisa. Tipo, não tinha nada e aquela estrada. E aí começamos a descer. Descer. E aí começou umas descidas muito fortes. E eu comecei a falar pra Manu, amor, nós vamos ter que achar um outro caminho de volta, porque eu acho que a saravana não vai subir aqui. E dito e feito, meu. A gente descendo, quando chegou numa parte mais plana, começou a ter subida. Na primeira subida, começou a patinar, Que era a questão dianteira? a dianteira. Começou a patinar e ela tinha força, só que muito cascalho solto. Tocava pra trás e não. E mesmo de reto não consegui subir. A história vai acabar na ré. Tá, desculpa. Mas tá ligado, né? Desculpa, ratei. Não, mas não era segredo. Aí, cara, patinou, não subiu. Voltamos lá pra baixo e olhei aquela outra subida pior ainda. Então, não vai subir, não adianta nem tentar. E vamos ficar ali, vamos esperar, né? Passar alguém viu um trator? Passar alguém, uma 4x4. Naquele momento ali que não tava passando ninguém, me passa uma 4x4 e um motorhome de brasileiros. Tipo, tem muito brasileiro que vai da Argentina, mas naquele lugar no meio do nada. E aí o cara, até hoje, né, eu falo desse louco que talvez ele até possa estar assistindo o vídeo. É de Voti. E ele é uma 4x4 tal, com uma camper van.
Ele disse, cara, vai lá, se tu não subir, eu te ajudo. Eu, cara, já tentei subir pra cá, que é menos íngreme, pra lá não vai subir. Daí ele, não, vai lá que você vai conseguir. Eu, tá, falei pra Malu, não vai dar certo, mas beleza. Vamos ter que ir lá no meio do peral engatar, tinha um cambão pra... Ah, o cabo. Não, era só dar uma ajudinha. Aí ele foi lá, né? Primeira, fui na terceira, segunda, primeira e parei. Todo torto lá no peral, assim, velho. Pensa num troço que dava medo de ficar. Aí ele parou do lado com a 4x4, sim. E aí, não foi? Deu, não, meu. Vamos engatar o cambão ali e me puxa. Dele, tenta ir de ré. Eu não me considero um motorista ruim. Eu domino a Saravan ali e tal. E foi difícil manobrar ali naquela situação do peral. E quando eu engatei a ré pra tentar ir, só deu um estouro. Bam! E apagou tudo. Cara, eu já assim... Quebrou, foi a nossa caixa, né? Quebrou a... Depois que eu fui descobrir que quebrou o suporte e o coxim da caixa. Porque como o motor forçou assim pra ré, era muito íngreme, a caixa subiu e estourou o coxim. E aí trancou o motor na frente, assim. E aí veio a esposa do senhor lá. Pelo jeito, ele não sabe dirigir muito bem. Se Nossa, precisar... De cara com eles já. Fiquei de cara, meu. Eles queriam levar a Malu pra próxima cidade, que dava 100 km dali. Na Não tinha Argentina. coisa de internet, Na mas não Argentina. tinha nada de sinal de celular, pra fazer uma ligação, nada. E, cara, a gente dispensou esse pessoal. Nós no meio do peral, trancados lá. Até eu mexer e descobrir que era a caixa, demorou, né? Aí eu consegui destravar. Meu, a Malu, nós botamos umas pedras na frente, e aí quando eu consegui ligar a Saravan, porque ela tava travada, não ligava, eu não conseguia dar ré, porque tava travado. E aquelas pedronas que a gente botou travou na frente, e não tinha como tirar as pedras. Caramba, meu. Eu ali, segurando no máximo no freio, assim, a Malu com a chave de roda quebrando as pedras lá na frente da roda, assim, ó. Oh, aquilo foi E a noite caindo. E a noite, a gente no meio do nada. Nada. Caramba, meu. Aham. Aí, tá, ela conseguiu tirar as pedras lá, e eu, rezando que ela conseguisse tirar, ela conseguiu, quebrou lá, na força do ódio lá, tirou as pedras, aí a gente desceu. Fomos lá pra aquela parte plana, aí que a gente se olhou, Vamos dormir. não, vamos fazer uma janta, tomar Jogar um um vinho, Uno. jogar um Uno. Lembra que tu começou a pintar as pedrinhas? Comecei a pintar umas pedrinhas lá que a gente tinha catado do chão. Até vendeu umas pedrinhas depois. Fizeram uns pila aí, fizeram. Porque assim, a gente não sabia qual era o problema real ali. E nós tava no meio do nada. Não adianta a gente se desesperar. Não dá nada. Esse foi um ensinamento, assim, de tipo... Cara, tamo ferrado. O que a gente vai fazer? Vai se desesperar? E os caras foram embora ali, deixaram vocês. Foram embora. Ah, que sacanagem. Aham. Não, assim, ó. E não puxaram, cara, não ajudaram a puxar. Não ajudar. O cara não queria estragar a Hilux dele. Não, assim, ó. Aquele cara lá. Ah, abraço pra ele, então. Um abraço aí. Decepcionou. Vai lá, é pra Ivoti, não lembro o nome, eu não pensei agora não vem. Ele. Mas é uma pagada de Ivoti. Foi sacanagem os dois. Foi sacanagem. Vocês de idade ou éramos jovens? Mas de de idade, assim, Mas 50 e pouco, uns 60. 100, ó. É. Não, eles queriam me levar. Daí a gente te leva lá pra cidade, 200 quilômetros. E ela ia ficar sozinha na cidade depois, já tava caindo a noite. Imagina, tá louco? Aí a Malu que falou, você- não, podem ir embora, a gente se vira. Já ferraram com a gente, pode ir embora. Vai. Vai tarde. Vai te deitar, né? Vai tomar banho. E aí tu conseguiu de manhã, daí dormiram aquela noite? Dormindo. Dormir. Aí, de noite, nós lá bem belos, olhando as estrelas, foi a noite mais bonita que eu já vi na vida. Nossa, tava muito bonito. Estrelas. Porque era no meio do nada. Não tinha nada na volta. Caramba. Mas tinha as pumas. E a gente não sabia. Obrigado. Que tinha... Ah, nesse lugar, é esse Tinha- lugar que vocês viram a Puma. A gente Não. viu em outro lugar, a gente viu no Chile, a gente tava na Argentina, só que tinha muita puma nesse lugar que a gente tava e a gente nem sabia. Então a gente correu um risco bem Sem saber. sem saber. E a Luri solta. A Luri Deitando.
Aí, no outro dia, acordei, era umas 7 da manhã. Lá tem uma coisa muito peculiar que à noite, naquela época do ano, ela só caía à noite às 10h30, mais ou menos. Da noite. Da noite. Uhum. Então, Era bem estranho. e quando eu acordei, tava meio escuro ainda, às 7 da manhã. Dormi mais um pouco. Era umas 8h30, 9 horas, saí pra fora ali, cheio de guaná, com aquela paisagem assim, deserto. Guarnapa. Guaná. Guanaco é tipo uma lhama, mas lá eles chamam de guanaco. É como se fosse uma lhama com menos pelo, assim. Então, mas se as lhamas estavam ali, é porque dava. Não, elas estão pra tudo que é lugar. Não, eu digo assim, mas daí a puma, quando eles começarem a correr, que a puma tá chegando. Ah, era um aviso. É verdade. Mas o bicho corre, a lhama é rápida também. Assim, provavelmente eu ia ser o ferrado da curva, meu. Porque a Malu, quando dá alguma coisa que ela precisa correr, isso aqui, meu, vira o Usain Bolt, assim, ó. Teve uma situação num touro uma vez que veio pro nosso lado e quando eu fui gritar touro, ela já tava Lá da frente. léguas. Se abandonou. É. Mas aí no outro dia, fiquei ali das umas 9 da manhã até umas 10h30, quando desceu 2 carros. Carros, um era 4x4, acho que era um Coleos, aquele da Renault, sabe? É um carro leve. Eu disse, meu, esse carro não vai conseguir puxar a Saravan agora, porque eu não tenho tração. Vai ter que ser um carro que consiga nos puxar. Tipo, meu Deus, cara, vai ter que vir um trator aqui. Era um grupo de argentinos, cara. E assim, já vou falar aqui sobre o argentino, que eu tinha muito, assim, um receio que eles iam ser meio assim, que a gente escuta, né? Não, o Tem as argentino é vítimas. cuzão, o argentino não vai ser legal. Mas tem argentino e argentino também, né? mas Como eu acho- tem brasileiro, brasileiro. Né? Exato, mas eu acho que essa rixa é mais do futebol, cara. Porque todo o resto, assim, a gente não tem nada que reclamar do A argentino. gente foi muito bem tratado. Só aquela vez que daquele mandou a gente tomar no. Mas, E uma vez só. Essa é uma história engraçada aqui. eu também já fui 2 vezes pro Argentina, mas só que o argentino, cara, depende do lugar que tu vai, os caras sempre vai. O cara tem que passar perto. A gente teve muita sorte porque eles gostam muito do caravanista, do viajante, do Eles viajeiro. são assim, né? Eles põem em cima da caminhoneta deles. Eles gostam muito. E a Trafic é um carro argentino. Então já simpatiza, sabe? Tu vê um cara com uma Kombi, aquela coisa, muita gente tem um amor pela Kombi aqui no Brasil. E na Argentina eles gostam muito da Trafic. Que legal. Então talvez isso também gerou uma coisa que a gente não tem nada a reclamar do argentino. Nossa, eles são E esse demais. dia, mano, os caras deitaram embaixo da Saravan. Os caras estavam bem ajeitados, arrumados, assim. Tudo arrumado, estavam indo. E eu passar. tava todo sujo já, porque eu já tinha tentado arrumar ali. E ele deu, cara, não deita aí, deixa que eu faço. Tal. Não passa nada, não passa nada. E assumiram, cara. Tipo assim, Pegaram vamos ajudar, não passa nada. E aí ficamos ali, eles tentando achar uma forma, eles já estavam prontos para puxar com a colhas. E eu sabia que não ia dar certo, porque eu conheço o peso da Saravan. E passou, sei lá, uma meia hora, desceu uma Hilux. E essa Hilux era do Parque Nacional da Cueva de las Manos. E eles passam ali porque acontece muito disso de acontecer. O pessoal não vai subir isso demais. E aí esse cara lá do parque botou ali a 4x4, a gente tem um cambão rígido assim, e começou a nos puxar. E, cara, isso começou a dar uns barulhos, uns traços meio, meu Deus, que é isso, mano? Quebrando alguma coisa, raspando. Daqui a pouco começou a pitar tudo ali, a superaquecimento. Escapou toda a nossa água. Tinha lembrado disso, verdade. Toda a nossa água do radiador ali vazou. Olha que tem mel aqui. E aí os caras esses do carro, eles não foram, eles estavam indo com a Curva das Manos, eles não foram, cara, eles voltaram e tipo dando suporte pra nós. Aí eles pararam do lado e, o que se passa? Eu, aqueceu muito aqui. Daí eles, Tu tava com o carro ligado junto com a Hilux, tava subindo junto com ela. tava tentando dar uma tracionadinha junto, só que aí o que aconteceu? O motor tava solto e ele começou a pegar ali a bateria. O alternador. O alternador começou a pegar na mangueira
do radiador e comeu, e aí vazou toda a água. E eu não conseguia mais dar tração, e a Hilux sozinha começou a patinar as 4 rodas. Poxa vida. Meu, eu pensei, agora estamos ferrados. Aí os argentinos demoraram assim, sei lá, uns 5 a 10 minutos, e voltaram. Eles estavam com um carro lá na frente, e eles foram no outro carro buscar uma fita tape. E, meu, os loucos consertaram a mangueira pra mim. Daí nós tinha água nas caixas d'água, que é a água que a gente usa pra lavar louça e tal. A gente pegou toda essa água, botou no radiador e seguimos, cara. Conseguimos chegar até o asfalto, e do asfalto tinha 100 quilômetros até a próxima cidade. Aí, nesses 100 quilômetros, Completando a... não vazou nada. Os caras fizeram um reparo perfeito. Ah! Inclusive, estamos até hoje. Ô, meu, tem muita gente que é assim, velho. Tem uns casos na estrada que tu pensa, como é que esse carro tá andando? Não, mas dos próprios argentinos, tu vê uns carros. Não, o Argil é campeão. Ó, os caras são guerreiros, né, meu? Nossa. Os caras têm fé, né? Os Pior. caras têm uma fé Ah, gigante. lá. Esse jogo no mundo de qualquer jeito. É. Você quer ir, cara. Aham. É É, isso aí. É. Eu leio. pior. Fala pra nós, cara. Como funciona o ecossistema assim da Saravana e vocês? A cama, como que vocês dormem, banho, E lá, roupa, como é que vocês dão? roupa. Quer falar, aí, amor? Ah, é bastante coisa. Vamos começar pelas roupas. Nós mulheres. Pelas roupas. Eu vejo que usar pouca roupa aqui pra viajar. Ah, isso é bem difícil, tá? Eu fiz um brechó. Eu tive que fazer um brechó das minhas roupas antes de sair. Sobrou roupa. Bah. E é difícil. Mas a gente tem uma máquina de lavar roupa que é uma. Brastemp? Electrolux. Electrolux de 3 quilos. Ah, Aí a legal. gente lava nela. Ah. E aí a gente tem os armários bem limitados. Gostaria de ter mais. E para dormir a gente tem o sofá que vira cama, né? Uhum. Que é. Qual é o tamanho? Dá 1,20, Ó, pra que sabe melhor as O- coisas mais. 1,85. É uma cama boa, tá? É uma cama boa. Aí a gente tem um projetor, que a gente coloca uma telinha, assim, que baixa a telinha, a gente consegue assistir um filme como se fosse um cineminha ali. A gente liga na Alexa, fica tipo um cinema. A gente tem o porta-pote, que é o famoso vaso, né? Que todo mundo pergunta, onde é que vocês fazem xixi? Onde é que vocês fazem no primeiro dois? Ele é um vaso portátil. Inclusive, a gente tá com um novo agora, né? Que a gente vai começar a testar agora. Parceria, tem a Cia Flow, Com a Cia Flow. nos patrocinou num porta-pote, outros itens também. Pô, legal, legal. Como que é o nome da parceria? Cia Flow. Cia Cia Flow. Eles são especialistas na área náutica. Porque o náutico também usa esse mesmo porta-pote. Falar porta-pote é igual falar Nescau, digamos assim, né? Não é o nome correto, é um vaso químico portátil. Mas tem uma marca lá e tal. Enfim. Mas é um vaso que tu bota ali produtos dentro, tu faz a necessidade, ele tem um compartimento embaixo separado. Esse compartimento a gente despluga quando ele tá cheio. Inclusive, o nosso novo porta-pote tem um nível para saber, né? Tá cheio, abre ele e descarta ele em pontos que pode ser descartado, tipo num vaso sanitário, num vaso químico. Na Argentina e no Brasil tem muitos lugares que é para isso mesmo, que é pontos de apoio que a gente fala. Bom, falamos do como dorme. Como Mas e a é o- cozinha, que a gente tem forno, tem fogão, A cozinha é uma extensão daí, é interno também. Tudo junto ali. tudo junto. Tudo interno. Mas daí quando vocês querem fazer puxa-lona e puxa as coisas meio pra fora? Não, no nosso método de viagem, a gente faz 100% dentro, É, tudo dentro. tudo dentro. O teto ele abre pra cima, né? Daí a gente consegue ficar de pé ali na cozinha. Legal, legal. É, o teto é portátil. A parte do retrátil. Retrátil. Muito Mas e do lado ele fica tipo uma lona. Tem até janelas com mosquiteiros. É. Pô, bacana. E. Aí esse tem é banho muito bom, também. cara. Pois é, eu tenho que levantar esse negócio. Porque se ficar Tem banho. assim é muito ruim. Um final de semana tudo bem, mas a gente vive ali, né? É a nossa casa. Então, poder ficar em pé. Aí, assim, vamos imaginar que entrou ali na porta lateral. Logo à frente tem uma pia bem grande, uma bancada com pia, com torneira. A gente tem uma bomba que também é da Cia Flow, que é do nosso parceiro. Que essa bomba, quando a gente aciona, ela já joga água para a pia.
com um aquecedor de Tem passagem, até água quente, eu ia falar. né, tá aquecimento a gás. A gente tem o gás de cozinha, que é compartilhado com, tipo, de uma residência mesmo. E esquenta O gás de... É um... 5 litros. 5 É o litros. P5. Assim, É os pequenininhos aqui, é? não, o liquinho ele é, acho que é 2. Ele é um pouquinho maior que o líquido. Mas é proibido o liquinho, ou o liquinho, né? Esse é permitido, Sim. só que ele é mais difícil de encontrar. Então a gente já passou muitos perrengues, assim, Pra achar o gás. pra achar o tal do gás. Quando vai pra Argentina, tem que comprar mais de um aqui no Brasil pra poder levar. A gente tem 2. Ah, Sempre quando um tá acabando, a gente já enche o outro. Porque se a gente passa no lugar e, tem o P5, a gente já enche. Né? Enche não, né? Lá na Argentina a gente enchia. Aqui a gente troca. Mas e quanto tempo dura isso? Tipo, um botijão de gás dura pra uma família em casa, ou 30 dias, 60 dias, 90 dias? Pra nós, dura um pouco mais que 30 dias, mas depende muito do uso, porque no inverno dura menos. No inverno a gente usa o aquecedor para lavar louça, para tomar um banho, então ele dura, em torno de 40 dias no inverno e no verão, assim, vamos dizer uns 60 dias. E eu cozinho bastante. olha. E quantos litros cabe dentro da van e de pé de água? Cabem 120 litros de água. Isso é bastante, uma É bastante. Nós temos 2 caixas d'água, a potável, que se diz, mas a gente não bebe essa água, porque, enfim, é água que vem da rua, muitas vezes, a gente não sabe da procedência da água, e dentro da caixa ela é feita com fibra, então pode ter compartimentos ali químicos, enfim. Então essa água potável são 120 litros e a gente tem uma caixa de água que se fala caixa de água cinza, que é a água da pia. Pia ou banho, enfim, que vai nessa caixa e a gente tem uma válvula. Aí quando enche, a gente descarta essa água. Essa água pode ser descartada num bueiro, não tem problema, diferente do porta-pote, né? Sim. E daí tem pessoas em alguns motorhomes que tem a caixa negra, que aí são os detritos que a gente tem no porta-pote, tem pessoas que tem numa caixa separada. Sim. Eu vejo eles no posto de gasolina, às vezes largando, tem uns lugares específicos, eles largarem nisso, né? Mas não é tão prático o nosso método de vida, porque não é todo posto de gasolina que tem. Outra coisa, posto de gasolina é um ponto de apoio muito bom para nós. É verdade. Porque a gente vive uma vida meio parecida com um caminhoneiro, né? A vida do caminhoneiro que ele vai... Vocês tomam banho em posto de gasolina também? Também. Mas pode, né? Bastante. Mas é que muito posto de gasolina, o banho é ruim, né? Muito posto. Tem muito posto com banho bom. Na guarda a gente tava tomando banho na rua. Na rua. Lá na guarda nós parecia dois... Nós tava bem roots na guarda ali. Chegava da praia, botava o chuveirinho ali fora, eu tomava banho com sabonete de bermuda, né? Já lavava a De bermuda ali. biquíni na rua mesmo. Pra não ter que fazer toda a função de montar o banho. Tudo. Que a gente tem atrás, abre as portas traseiras e tem um chuveirinho. Sai água quentinha também ali. Tem água quente também. E dentro dela, para os dias mais frios, é um banho que não é tão prático, mas já nos salvou muito, né, mano? Que é lona. A gente tem uma lona, no chão ela até é pequena, mas ela é cônica. Daí a gente prende no teto, a gente tem um chuveirinho que puxa, prende ali também, e sai uma água quentinha, e toda essa água escorre. E a energia que vocês têm ali, eu vi que tem placa solar, coisa assim. E esse só tempo dura essa energia? Você tem bateria que você pode recarregar numa tomada de um posto? Como é que funciona isso? São geradorzinho? Bom, nós iniciamos num padrão que é com bateria estacionária. E essas baterias são caras, são baterias de chumbo muito pesadas, ocupam muito espaço. E elas duraram 2 anos, a vida útil delas. Que deveria durar em torno de 4 anos para elas sobreviverem. Ali. Não deve ser barato. E não é barato. Não é barato. Por quê? Elas são estacionárias para um sistema solar de uma residência. Mas nós, no motorhome, a gente tem temperaturas elevadas ou baixíssimas, a gente tem dias que não tem sol e a gente não tem como plugar em alguma tomada para carregar, então a vida útil delas diminuíram muito. E recentemente,
até falar de um parceiro nosso também que é o Márcio. O Márcio, ele tem uma empresa de baterias de lítio, que é a MF Baterias. Ai, minha. MF. 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 Ele tem o melhor preço do Brasil, cara, para baterias de lítio. Muito bom. E ele foi muito parceiro nosso, assim, porque ele, na hora, aceitou nossa proposta e nos forneceu uma bateria. Ela tem 200 amperes. Esses 200 amperes nos dá uma autonomia. Num dias chuvosos, digamos assim, que não tem sol, até 5 dias. É muito bom. Porque o dia, o sol tá lá, mesmo que ele não tá assim, carregando. Mas tem a luz, a claridade dele que ajuda a... A radiação dele ali acaba carregando um pouco. Aí nós temos 3 placas solares em cima, de 155 watts. Isso, num dia de sol, recarrega a bateria num dia. Então, tudo que a gente consome à noite vai recarregar durante o dia. À noite, a gente tem geladeira ligada direto. A gente tava ficando sem bateria de noite, tendo que desligar a geladeira e botar a comida fora por causa da função das baterias. Aham. E ela serve também se caso, digamos, parou de funcionar a bateria do carro. Tu pode fazer uma ponte, alguma coisa? Tem algum jeito? Com as de lítio, não. Ah. Talvez tenha, tá? Mas a nossa configuração não tá assim. Mas o que a gente tem é como... A gente tem uma fonte carregadora. Quando não tem sol, a gente ficou 5 dias sem luz solar. A gente pode plugar na luz e recarregar com a fonte. Naquela fonte que carrega a bateria de som de carro, aquela mesma. E ela também pode ser conectada na bateria do carro. Então a gente faz uma ligação ali que com a luz a gente recarrega a bateria do carro. Pô, legal. E as baterias da casa também. Pô, legal, legal. Bacana. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa sobre essa parte da elétrica, porque eu gosto bastante. As baterias de lítio então são muito mais leves, né? Própria para o motorhome também. Menores também. É bem. Vamos, só que assim, Rafa. Agora eu vou te fazer uma pergunta final. Tu responde essa pergunta e eu vou entrar com o Brasa da noite. Tá. Pra gente então encerrar o nosso bate-papo. Beleza. Vamos lá. Eu vou abandonar toda a minha vida. Tudo que eu tenho. Vou comprar um motorhome igual ao de vocês. Mas eu não tenho nem renda para ir adiante. Qual é o conselho que tu daria para uma pessoa que está nessa situação? Tem a van pronta, tá prontinho. Gerar renda e as dicas que tu daria para seguir o rumo que vocês estão seguindo. Tá. Tu tem a van, tu ama isso? Tu realmente ama? Eu quero, na verdade, não é que eu amo, eu quero descobrir isso. Sim. Eu tenho essa vontade de, antes de morrer, fazer isso. Então eu quero fazer. Eu digo assim, tudo que se faz com dedicação, com vontade, o universo conspira para te trazer aquela resposta. Mas tem que vir do coração mesmo. E uma vez eu escutei que a estrada te dá tudo o que tu precisa. A gente comprovou isso nesses 2 anos e meio, que a estrada nos dá tudo o que a gente precisa, porque a gente não precisa de muito. O que a gente precisa, muitas vezes, a gente nem sabe. E a estrada nos mostrou que o que cabe dentro do nosso carro, às vezes até mais do que a gente precisa. Então, cara, com perseverança, se for ir para frente, as coisas vão aparecer. E financeiramente falando, eu falaria para buscar alguma coisa que tu possa fazer online, né? Financeiramente falando, assim, para conseguir se manter, buscar algo que tu possa fazer à distância. A distância. À distância. Para gerar uma renda para... Para conseguir, né, se manter. Tem infinidades. E Tem muita coisa que dá para fazer. Isso nós vivemos assim, né? A gente vive do online. Mas tem pessoas que estacionam seu motorhome, tiram um cortadorzinho de grama e vão lá para uma grama. Eu já pensei até, nós temos parceiros aqui no Hamburgo que constroem motorhome. Eu já pensei em me oferecer para ir trabalhar um mês ali, enquanto a gente está aqui na região, fazer um extra. Cara, tem que ter vontade. As pessoas que a gente encontrou na estrada, vivem de inúmeras maneiras. Vendendo arte também. O que tu vai poder fazer, que tu vai poder levar junto contigo, né? De alguma forma. Mas tendo a vontade,
E coragem. Coragem, vai que é massa. E não dá pra ser preguiçoso, né? Porque é função. Muito mais função pra casa. Perdi. É função. Tu não pode parar nunca, né? Não. Parou, ferrou. A verdade é essa. Não, Ah. função, é função. E eu vou dizer um pouquinho mais além. Pá. Sozinho tu ia, mas alguém compra um sonho e vai muito conseguir. É mais difícil. É. Não, meu, o encontro daquele dia no Lorde lá foi Determinante para o futuro dos dois. perfeito. Foi. É isso, cara, porque sozinho talvez eu poderia ter desistido. É isso aí. É. E eu não teria ido, né? Não, e aí eu fiquei na dúvida. Cara, ela fala tanto que era o sonho dela também, não sei o quê. Porque não Aí- foi me agradar. Eu pensei, né? Aí sabe aquelas Deu o chopp de graça. Exatamente. Que foi? Depois foi todas as noites que eu continuei trabalhando no Lorde, ela foi lá. Claro, mas. Ó. Mas aí, sabe aquelas lembranças do Facebook que aparece ali, tipo, 6 anos atrás? Tinha uma delas, assim, que ela não mostrou, tava comprovando. Tipo, algo do tipo assim, eu largaria tudo pra viver num motorhome na estrada. Boa. Era pra ser mesmo, né, cara? Não, Ó, bacana, cara. Bacana a história de Ixas. E quando vai ser o pasamento? Já tem data? Como tudo na nossa vida não tem uma data Bem ser organizado. certa, era pra ser esse ano, mas acredito que vai ser início do ano que vem, né, mano? Talvez de dezembro a fevereiro, mais ou menos. É. O Raik ele pediu em De noivado dezembro agora a de final do ano. ainda fevereiro de 42. Não é tanto assim. Vai ser dentro disso. Quem tá disposto a casar e quem pra menos? Ele que pediu em casamento. É. Não, mas os dois estão. Ó. Então, Legal, legal. Não, eu fiz o pedido porque ela é a mulher da minha vida e eu amo ela. E a parte do casamento, da cerimônia, vai ser algo bem da nossa cara. Algo Bem simples. algo pra poucos Pé no amigos. chão, fogueira. É, É isso aí. Nós vai registrar, né? isso Sim, vai sim. estar no canal. Ó, bacana. E agora, meu, Brasa da Noite, que é algo que você... É que assim, na verdade, a gente poderia conversar e a gente vai ficar conversando até a hora que der. Sim, tá massa. Só que assim, na verdade, pra quem tá olhando, cara, 3 horas, às vezes 2 horas, já tá em 2 horas, né? Mas 3 horas já é algo longo demais, né? Então, na verdade, a gente põe um limite, assim, né? Sim. Entre 1 hora se o papo estiver ruim e 2 horas se o papo estiver bom, né? Então, Então, batemos a meta. mas é isso aí. E o Pierre vai te explicar aí o Brasa, porque é um quadro dele, ele que criou isso aí, cara. 2 Brasa. Meu, hoje é o dia pra contar, cara. Um dia a gente tá fazendo uns testes aqui, assim. A gente tava fazendo teste, não. A gente tava conversando, assim, sobre como fazer o podcast e tal. Como tudo começa, né? A gente conversando e tentando entender. E aí... E nós... tinha na época, nem era câmera assim, era umas câmera de filmar, câmera de fotografias. A gente tava só fazendo os testes. E aí o Pierre chega assim, nós, então tá, boa noite, tal, terminamos. E o Pierre, não, daí como é que é? Mas antes, eu quero o Thiago de Ti, o Brasa da Noite dele, criou o quadro, cara, daquele ali. Eu não sabia, ele veio assim na surpresa pra todo mundo, cara. Nós tava conversando já há bastante tempo sobre o negócio, e ele veio do nada. Curioso, velho. E aí ficou o quadro da noite do Pierre, por isso que eu não me meto, cara. O Brasa da Noite é dele, né? Não. E o que é o Brasa da Noite? O Explica aí. que é a Brasa da Noite, cara? É bem simples, cara. Diga pra nossa audiência e pra audiência de vocês algo que faça sentido e que talvez mude a vida deles. Essa é a Brasa da Noite. A Brasa da Noite tá contigo e depois ela vai contigo. Bom, meus queridos, então, eu em 2018, cara, eu tive uma depressão e foi ali que me veio toda essa dúvida, né, do que é a vida, o que a gente veio fazer aqui, cara. Eu tinha uma loja onde eu pagava 20 mil reais de aluguel e eu me via depressivo, vazio, nada fazia muito sentido. Eu lembro que eu fui num Beto Carreiro e quando eu saí do Beto Carreiro eu chorei, porque eu não tava entendendo aquele vazio que tava dentro de mim. Então eu acredito que todo mundo tem uma alma e essa alma pede mais do que coisas, mais do que bens materiais. A gente falou muito de coisas aqui, claro. A gente precisa de uma Saravan para nos levar, mas a gente encontrou pessoas com uma bicicleta na estrada e
eu acho que a vida é muito sobre se autoconhecer, sobre saber quem tu é e o que tu gosta. Porque às vezes o que tu gosta não é o que as outras pessoas gostam e tá tudo certo. Eu acho que a gente tá numa era, num ponto agora que é bom ser você mesmo. É bom fazer o que você gosta. E cada vez mais as pessoas não estão criticando tanto quem você é, porque as pessoas têm percebido que a única regra na vida é ser feliz. Tu tem que fazer o que tu gosta. Se tu, cara, vamos dizer que a média de vida são 70, 80 anos, e o que a gente mais encontra na estrada são pessoas dizendo assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. E o meu lema, e por incrível que pareça, a Malu tem tatuado isso na pele, é: a vida é agora. Não adianta esperar, meu. Faz agora. Vocês começaram com câmeras simples, hoje estão com câmeras melhores, mas iniciaram para simples. Tem pessoas que esperam, não, eu só vou fazer quando tiver top. E é isso, meu. Eu acho que a vida é agora. Faça. Não espera para amanhã, porque o amanhã a gente nem sabe se vai estar ali. Exatamente. Feito é melhor que perfeito. É? Malu, Quer fazer as coisas? brasa. Olha, gente, eu acho que a gente tem que ter mais noção da nossa mortalidade. Que um dia a gente não vai mais estar aqui. E realmente viver a nossa verdade, sabe? Porque às vezes a gente vive uma vida querendo impressionar alguém, querendo alcançar alguma coisa, indo atrás de coisas para preencher um vazio. E esse vazio normalmente é justamente de não estar vivendo a nossa verdade. Então, eu acho que primeiro de tudo é a gente saber a nossa verdade, o que realmente vibra dentro da gente e se permitir viver isso com totalidade, sabe? Porque, cara, a vida ela passa e é muito rápido. A gente fica, que amanhã eu vou fazer isso, que amanhã eu vou fazer aquilo e fica juntando um monte de tralha que no fim nem usa muitas vezes e gasta um dinheiro absurdo para comprar um monte de coisa que a gente nem vai usar e meu, a vida tá passando, tá passando. E uma coisa também que eu penso muito é sobre criar mágoas com as pessoas, sabe? Que eu tenho mágoa com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o fulano, com o ciclano. Cara, pensa sempre se fosse o teu último dia. Se hoje fosse o teu último dia e fosse o último dia de todas as pessoas que tu ama, o que tu faria? E faz isso, porque como o Rafa disse, a vida é agora. E é isso. Isso aí. Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês. Cara, foi um prazer e uma alegria aí escutar as histórias de vocês. E, cara, eu sigo uma certa filosofia do que tu falou, assim, cara, cada um é feliz do seu jeito, cara, e deixa cada um viver do seu jeito, entendeu? Ninguém julga ninguém, cada um faz o seu melhor, né? Isso. E é bacana, cara, gostei muito de conhecer vocês e esperamos que depois dessas aventuras de vocês possam vir aqui contar mais aventuras, contar mais novas histórias aí, e a gente vai continuar por aqui. Enfim, seria mais ou menos isso, Pierre, que é fazer a... Eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, ter nos trazido esse contato de estar viajando, de ser pessoa simples. Gostei da tua coragem de falar sobre a depressão. Eu já cruzei ela. Então, obrigado por ter aceito o convite, cara, e estar aqui, cara. Obrigado, de coração. A gente agradece. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem algum nome que faça sentido, que esteja nessa mesa, deixe na descrição do vídeo. Nós vamos estar procurando essa pessoa e nós vamos trazer aqui para nós estar aprendendo com essa pessoa e vocês também. Já vamos. Isso aí, então. Galera, curta, compartilha, deixa seu like e ajuda a gente a manter o canal. É isso aí, tá bom? Valeu! Valeu, William, meu querido. Cara,
Mm-hmm.